Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcos de Sá, eu estou aqui dentro de casa e vim aqui para conversar com vocês sobre literatura. E hoje é sobre um movimento chamado On Voices. Então eu quero intitular essa nossa conversa como On Voices, Literatura das Minorias. O On Voices, ele foi uma hashtag criada em 2015 pela escritora Corinne Dreves, uma escritora holandesa, e teve com a finalidade de empoderar escritores que muitas vezes são marginalizados pela sociedade. Pessoas que historicamente foram invisibilizadas e não puderam ter vozes próprias, que é o significado da palavra on voices, vem do inglês e significa vozes próprias. Esse movimento veio para dar voz própria a autores que muitas vezes tiveram que ficar calados, tiveram suas histórias deturpadas. E esse movimento literário veio como uma união de pessoas que são pessoas que escrevem maravilhosamente bem, pessoas que têm obras de qualidade, pessoas que estão aptas a entrarem no mercado literário com livros com um conteúdo riquíssimo e que muitas vezes são menosprezados simplesmente por fazerem partes de minorias. Não é de hoje que a discussão sobre minorias que tentam ocupar um espaço na sociedade vem sendo abordada, principalmente no que se refere a moradores de periferias, negros, LGBTQI+, deficientes físicos, imigrantes ou pessoas com distúrbios ou problemas psicológicos. Essas pessoas tiveram durante muitos anos as suas histórias removidas, mal interpretadas e colocadas de forma errônea como se fosse autêntica. Elas tiveram que dar um duro para refazer a sua história diante da sociedade. Esses autores tiveram que ter a coragem de enfrentar uma literatura normativa, uma literatura branca, uma literatura aceitável, para que pudesse mostrar a autenticidade das suas verdadeiras histórias, que muitas vezes foram ocupadas e deturpadas dentro da nossa sociedade. Esses livros, que são considerados on voices, têm como principal característica o fato do autor ou da autora compartilhar com o seu protagonista algo que é da sua própria história. Um exemplo, uma escritora negra que escreve uma personagem, uma protagonista negra e que leva como tema principal o racismo ou algo referente à sua cor. Ou um personagem, um autor, né, que é trans e escreve sobre uma personagem trans. Essa personagem pode ser uma personagem que foi à lua ou que encontrou uma máquina do tempo, contanto que dentro do tema da história esteja algo referente à própria vida do autor. Não precisa necessariamente ser uma história, porque não se trata de uma biografia. Se trata de um tema em que o autor passou por aquilo, o autor tem propriedade para falar daquilo e ele está compartilhando através de um personagem, geralmente no gênero romance. Nos meados de 2019, eu escrevi um livro chamado O Baú de Shiloh. Nele eu conto a história da Shiloh, uma menina de 20 anos, moradora da periferia. Ela mora na Praia de Iracema, escondida entre prédios. E ela, além de enfrentar toda a sua difícil realidade, ela ainda adquire, né, ela é diagnosticada com uma enfermidade chamada transtorno de ansiedade generalizado, que é uma enfermidade que eu também fui diagnosticado. Então eu coloquei muita coisa, muita experiência pessoal na Shiloh. Eu construí uma personagem feminina justamente para distanciar de mim, porque a Shiloh não sou eu, mas eu coloquei experiências minhas na personagem. E isso torna o livro on voice, porque eu acabo falando de algo que é referente à vida do autor, na vida da protagonista da história. E isso também pode servir numa história de um menino que mora na periferia e quer denunciar muitas vezes as questões que são mal vistas pela sociedade dentro da periferia e quer fazer uma defesa. Pessoas que querem falar sobre discriminação, preconceitos ou coisas relevantes da sua própria vida e colocar em personagens, como eu disse, geralmente no gênero romance. Existe um prêmio das Américas, que é um dos principais, chamado Rita.
Nele, em mais de 30 anos de edição, um autor considerado marginalizado nunca foi vencedor de nenhuma edição. Isso fez com que nos Estados Unidos o movimento On Voices se fortalecesse, não como uma cota literária ou como se houvessem duas literaturas diferentes, mas uma forma de escritores marginalizados se unirem para mostrarem as suas obras, as suas histórias, como forma de apoio, sabendo que esse apoio não viria de outra forma a não ser sendo através desse movimento de união. No final do ano passado, a editora seguinte, que é integrante da editora Companhia das Letras, uma das principais editoras do país, mais reconhecidas, criou o concurso Clipop. Esse concurso ele era apenas para pessoas, escritores on voices. Então, isso significa que o movimento on voices está chegando ao Brasil, pouco a pouco, conquistando, né? Daqui uns dias vamos ter prêmios literários, vai ser reconhecido como um gênero literário, porque vai ser o gênero onde o autor ele pode contar a sua própria história através de seus personagens. Para que você entenda um pouco melhor o que é a literatura on voice, eu vou te dar algumas referências de livros que são considerados on voices. O primeiro é da escritora Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo é uma das principais escritoras brasileiras contemporâneas que escreve histórias baseadas em suas próprias vivências. São livros de ficção que mostram muitas vezes temáticas como a discriminação racial e a vida na periferia, a difícil infância, todas baseadas na própria vivência da autora. Nós também temos outras referências como o autor Vitor Martins, que escreveu 2 livros, 15 Dias e 1 Milhão de Finais Felizes, onde ele fala sobre a dificuldade de ser um LGBT na sociedade. Também nós temos referências internacionais, como Para Todos os Garotos que Já Amei, famoso, né, nos filmes da Netflix, que é da escritora Jenny Han, que também é asiática e quis mostrar através da sua personagem, inserir uma personagem asiática num contexto onde muitas vezes também é discriminado. Assim como O Sol também é uma estrela da autora Nicola Yoon, que também fala sobre uma imigrante jamaicana que foi morar nos Estados Unidos. Outra referência também é do John Green, Tartarugas Até Lá Embaixo, onde o autor ele fala através da personagem Asa Holmes a sua dificuldade com o toque, que é um problema, um distúrbio psicológico do próprio autor que ele colocou na sua personagem, que é o seu único livro que pode ser considerado on voice porque fala da sua própria voz. No nosso próximo vídeo sobre a temática Você Não Está Sozinho, eu quero conversar com você que tem uma voz própria, que talvez nunca publicou nada, porque acha que não tem espaço, não tem apoio. Então eu quero falar com você que tem o desejo de desenvolver o seu trabalho na literatura, a te encorajar a colocar essa voz própria, essa voz que é sua e de mais ninguém para fora. Porque assim como eu também sou um autor marginalizado e atualmente eu estou colocando essa minha voz para fora. Eu quero te encorajar a fazer o mesmo e te pedir para que você possa acompanhar o vídeo 2 do On Voices, Literatura das Minorias. Então vamos encerrar esse vídeo com a definição do que é livro On Voices. São livros em que alguma personagem reflete características, vivências, experiências ou cultura de quem escreveu a história. Exemplo: protagonista bissexual escrita por uma autora bissexual. Personagens de ascendência cubana escrito por uma autora de ascendência cubana. O On Voices é um movimento que incentiva autores vindos de minorias e grupos marginalizados a contarem suas próprias histórias. Vou deixar aqui na descrição abaixo alguns links para você conferir melhor sobre o movimento On Voices, inclusive referências. Valeu, até o próximo vídeo.